Química é, para mim, a matéria que depois que você consegue realmente aprender direitinho, fica mais legal, a mais interessante de tudo que a gente estuda para o vestibular. Então vamos falar sobre o estudo de química. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você estudar e realmente aprender os conteúdos que você vê em química. Assim como eu falei no vídeo de como estudar e aprender física, que caso você não tenha visto, eu vou deixar ele aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. Existem algumas características em cada matéria que são únicas, características que estão totalmente relacionadas com o processo de aprendizado. Então, eu não vou estudar física exatamente da mesma maneira que eu estudo biologia ou química. E hoje, então, a gente vai falar dessas características específicas no estudo de química. E a primeira característica que difere a química das outras e que faz, inclusive, que muitos de vocês tenham certa dificuldade em aprender química é que nela tudo está conectado. Tudo que você vai estudar ao longo do ano está totalmente conectado. Dá para falar que todo o conteúdo, no final das contas, é um só que foi dividido para ser mais didático. Então, uma aula lá do fim do ano depende muito do que você aprendeu no comecinho do ano para fazer sentido. E aí o que acontece? Às vezes, você está lá finzinho do ano, em novembro, estudando um conteúdo de química orgânica, de reações orgânicas, nível hard, conteúdo difícil, mais aprofundado do que poço de petróleo. E você não consegue entender porque está faltando um conhecimento lá da aula de janeiro, lá da aula de fevereiro, do comecinho do ano. Isso acontece demais. Em química, tudo está conectado. Você tem que acompanhar muito bem o conteúdo para tudo fazer sentido. Então, valorizar muito as primeiras matérias, aquela parte mais fundamental, aquela parte mais básica, de começo de ano mesmo no conteúdo de química. Aprender isso muito bem e a partir daí dar uma boa continuidade no raciocínio, enxergando tudo como continuação, tudo como um aprofundamento, vai deixar tudo muito mais fácil. Vai fazer com que tudo fique extremamente mais didático, fazendo mais sentido e bem menos decoreba. E agora, a segunda característica que eu acho que é fundamental para estudar e entender bem química é entender que ela é uma das matérias mais aplicáveis no cotidiano, na natureza, na realidade, no dia a dia que a gente estuda para o vestibular. Então, dificilmente vai ter outra matéria que você consegue enxergar coisas que você está estudando. Então, na química, praticamente tudo que você está estudando tem uma aplicação ali no seu dia a dia, tem uma aplicação ali nas coisas que fazem sentido ao seu redor. Então, você estuda um conteúdo e alguma coisa que antes passava desapercebida, que alguma coisa que você nem prestava atenção e que estava debaixo dos seus olhos, agora você começa a ver com outros olhos, você começa a se questionar, você começa a entender como que aquilo está funcionando molecularmente, como que aquilo está funcionando na base mesmo ali das leis da natureza. Então, estudar química está totalmente relacionado a entender como que as coisas funcionam de verdade. Então, não tente separar as duas coisas. Ah, eu vou estudar, aí depois eu vou ver ali no como que aquilo é na realidade. Não, são coisas totalmente conectadas. E quando você enxerga isso tudo, fica muito mais simples. Então, ao invés de fazer essa distinção, tenta abstrair um pouco ali do que está no papel e ir para o mundo real. Tenta ver na prática o que está acontecendo. Tenta ver ali no seu dia a dia, debaixo do seu olho, aí na sua casa, aqueles fenômenos que você está estudando. Tenho certeza que tudo vai ficar mais palpável, tudo vai fazer mais sentido, tudo vai ficar bem mais fácil de memorizar, tudo vai ficar mais interessante. E agora o terceiro ponto que eu acredito que seja fundamental para aprender a acertar questões de química, especialmente acertar as questões do Enem, é você conseguir conciliar na medida de ouro o quanto estudar de teoria e o quanto estudar de questões. Se na física eu tinha falado que você não precisa estudar muito a teoria, o que você precisa fazer exercício fácil, médio, difícil, ir progredindo, aqui na química é diferente. O foco ainda é nas questões, o foco ainda é na prática, ainda é fazer exercício. Só que a teoria não pode ser tão sucinta mais. Aqui você tem que dar um pouco mais de atenção. Eu recomendo ali, por exemplo, 40-60, sabe? 40% para você estudar a aula, para você estudar o material teórico, ler um bom livro, e 60% para você colocar na prática, fazer muitas questões e corrigir os seus erros, corrigir os pontos que você deixou passar. Esse equilíbrio 40%, 60% me parece muito mais adequado do que priorizar muito um dos dois lados, deixando o outro desfalcado. Mas é claro que esses aqui são os pontos específicos do estudo de química, aqueles pontos que servem para a química. Mas tudo aquilo que eu já falei 1000 vezes aqui no canal, que são pontos mais gerais sobre o seu método de estudo, que são fundamentos gerais que valem para todas as matérias, ainda tem que estar presente. Recapitulando brevemente, é dar uma linearidade no conteúdo. O que isso quer dizer? Estuda as matérias de uma maneira linear, com continuidade, vendo uma como consequência da outra. Tudo faz mais sentido assim.
Segundo lugar é conciliar o estudo teórico com o estudo prático, porque tudo que você só vê na teoria, você evapora, você não consegue fazer. Tudo que você tenta fazer só na prática, você se frustra porque você também não consegue fazer. E aí, por fim, você precisa aplicar tudo que você aprendeu, todo o conhecimento que você construiu no modelo de prova específico que você presta, seja o Enem, seja a FUVEST, qualquer outro vestibular. Então, conciliando os pilares da química com esses pilares do método de estudo em geral, tudo vai dar muito mais certo. Eu espero de verdade que essas dicas deixem o seu estudo mais simples, que você realmente aprenda muito mais com menos estudo, que o tempo que você está usando para estudar seja muito mais convertido em um aprendizado real. Então comenta aqui embaixo qual dessas dicas você mais gostou e que você vai colocar em prática no seu estudo a partir de amanhã. Por hoje vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever para não ficar por fora de todo o conteúdo que está vindo por aqui, porque vai ter muita coisa, eu prometo, vai ter muita coisa na época do Enem, vai ter muito conteúdo bom que vai ajudar demais vocês. Se você já é inscrito, confere o sininho de notificação, porque o YouTube não manda notificação se você não ativar o sininho, então você acaba ficando por fora do conteúdo. E aquele abraço e bons estudos!